A paz do Senhor, meus irmãos, como que vão vocês? Só benção de Jeová, maravilha de Deus. Irmãos, nesta manhã estou aqui em casa e quero falar um pouquinho aqui de profecias. Você acredita que Deus fala através de pessoas? Que Deus responde a nossas orações através de pessoas? Pois é, assim como Deus falou lá no passado, eu acredito que Deus fala. Eu vou contar uma experiência aqui que eu tive, mas antes disso quero louvar um louvor aqui, ó. Escuta, ó. Sei que a vida não é fácil, é difícil dia a dia. Muitas pedras e espinhos espalhados no caminho, são intensas agonia. Mas eu sei que desse jeito é a vida de quem sonha. Tem os altos e os baixos, tem as vaias e aplausos. Você perde, você ganha. Só se vale o que se tem. Neste mundo de aparência, oh glória, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem seu nome em evidência. Mas se algo der errado, que são coisas que acontecem, os amigos vão embora e quem mais te admirava hoje já nem te conhece. Aleluia. É desse jeito, viu? É desse jeito. É bem assim mesmo. Então, meus queridos, hoje eu amanheci com vontade de vir aqui falar sobre isso. O falar em profecias, o dom de profecias. Eu acredito que Deus faz milagres, sim. Deus opera maravilha, como operou no passado. Que Deus fala através das pessoas, assim como falou lá no passado. Uma experiência que eu quero deixar aqui nesta manhã para vocês. Uma certa vez, eu comecei a fazer uma campanha de oração. Na igreja ao qual eu congregava. Há alguns anos atrás, na cidade de Diamantina, ali na Agrovila Bojuí. Comecei a fazer uma campanha de oração ali e orava ao Senhor, mas eu não abria minha boca para fazer a oração. Eu orava só em pensamento. Eu fui fazer aquela campanha só orando em espírito, em pensamento. E naquela igreja tinha uma menina que sentava no banco das crianças, bem criança ela. O nome desta menina se chama Leandra. E ali naquele tempo, eu orei a Deus. Lá tinha um profeta na igreja, na nossa igreja. Tinha uma pessoa lá que Deus usava muito em dom de profecia. E aquela pessoa, Deus usava ele poderosamente ali no meio da igreja para falar com muitas pessoas. Mas como a natureza do ser humano é sempre de duvidar, de ter dúvidas, de não querer acreditar nas coisas espirituais, assim também aconteceu comigo. E eu comecei a orar ao Senhor e pedir ao Senhor que usasse alguém para falar comigo.
O cachorro tá latindo aqui. Para falar comigo, mas era para... Eu queria que o Senhor usasse a Leandra. E comecei a orar e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor use a Leandra. Eu quero que o Senhor confirma para mim se é da tua vontade tal coisa. E comecei a orar, a fazer aquela campanha. E já há alguns dias naquela campanha, um dia de domingo, eu fui para a igreja e ali ajoelhado eu comecei a orar ao Senhor e senti que uma mão chegou e colocou nas minhas costas. E aquele profeta disse da seguinte maneira: que era que Deus estava ouvindo a minha oração, que aquilo que eu estava pedindo era da vontade dele, que tudo o que eu estava fazendo era da vontade dele, que ele estava no negócio, que eu podia fazer porque ele estava no negócio. Porém, ele estava usando aquele vaso ali porque o vaso que eu tinha pedido para que ele usasse não estava preparado e não suportaria a sua glória. Irmãos, eu nunca abria minha boca para falar para ninguém, eu orava só em espírito. E Deus usou aquele vaso que ele sempre usava para falar com os irmãos ali naquela congregação. O nome desse homem se chama Abednego, presbítero Abednego. Deus usou aquele homem daquela forma para falar comigo ali. Dessa maneira. São tantas experiências que eu tenho nessa vida, mas eu vou contando aqui devagarzinho. Então eu digo para você, se você crê no seu coração, a palavra de Deus diz bem assim, que tudo é possível ao que crê. Naquele dia de domingo eu recebi esta resposta da parte de Deus através do profeta, presbítero irmão Abednego, ali na nossa congregação. Era um vaso que Deus usava para falar com muitos que ali estavam. Mas como eu já disse anteriormente, o ser humano é cheio de falha, cheio de dúvidas. Ele muitas vezes não acredita no sobrenatural, no espiritual. E muitas vezes não dá crédito. Diz a palavra de Deus, credes, né, nos profetas e prosperarei. Então, pela iniquidade se multiplicar, muitas vezes a gente fica com certas dúvidas. E assim eu estava e pedi para que o Senhor usasse aquela criança ali para falar comigo. Mas a resposta de Deus veio, irmãos. O Senhor disse: eu não usei o vaso que você tem me pedido para usar, porque o vaso não está preparado e não suportaria a minha glória. Entendeu? E por isso Deus usava aquele vaso que ele sempre usava ali para trazer a resposta para as vidas que ali estavam. É um testemunho que eu quis contar hoje de manhã para edificação. Entre aí no nosso canal, compartilha, se inscreva no nosso canal, nos ajude a fazer a obra do Senhor. Um abraço a todos e que o Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Amém.